Esse filme aqui, disputando o Oscar com Onde os Fracos Não Têm Vez. Bons tempos, hein? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E chegando aqui, praticamente no finalzinho da nossa retrospectiva do Paul Thomas Anderson, eu falei que ia ser uma maratona bem curta, eu não consegui trazer todos os filmes dele, mas eventualmente a gente chega lá, Hoje eu tô aqui para falar sobre talvez a grande obra-prima da carreira do PTA, um dos filmes mais adorados do cinema americano dos últimos anos, que é, claro, Sangue Negro, o filme de 2007 estrelado pelo Daniel Day-Lewis. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, de Magnolia até Sangue Negro, a gente tem uma situação bem diferente na carreira do Paul Thomas Anderson, que começou aí como um menino prodígio, o garoto gênio que rapidamente cresceu no cinema, escreveu épicos como Boogie Nights e Magnolia, mas que acabou perdendo um pouco daquela carta branca que ele sempre teve nos 3 primeiros filmes que ele realizou. Acho que muito disso em parte pelo desempenho não muito bom de bilheteria do Magnolia, que apesar de muito elogiado, de venerado no Oscar, não conseguiu pagar o orçamento elevado que ele teve, fez o Paul Thomas Anderson procurar outros parceiros comerciais, O filme seguinte dele teria sido o Embriagado de Amor, o Punch Drunk Love, com Adam Sandler, que foi financiado pela Sony Pictures, Também não foi um bom desempenho financeiro, apesar do filme ter muitos fãs. Eu não gosto tanto do Embriagado de Amor, pra ser sincero, Tem vários aspectos que eu acho muito interessantes nele, eu gosto da fotografia, eu gosto do personagem do Adam Sandler, do Philip Seymour Hoffman, mas não é dos meus preferidos, E de novo, o Paul Thomas Anderson vinha numa posição onde ele precisava de novos parceiros comerciais e também entender que tipo de filme ele iria querer fazer, E num dia desses, ele conta que em Londres ele se depara com o livro Oil, do Uptown Sinclair, que era sobre justamente a ascensão da indústria de petróleo dos Estados Unidos do século XIX até o século XX, e fica fascinado com aquela história, fascinado com aquele universo, e vai atrás do jornalista Eric Sochler, que era também um grande fã do Oil, tinha um sonho de adaptar ele para o cinema, e os dois conversam sobre um possível filme baseado nele, só que o Paul Thomas Anderson vai pelo caminho totalmente dele, Ele acaba usando o livro só como ponto de partida, então o que a gente vê no filme é só pincelado pelo Oil, Não tem muito ali, não tem o Daniel Plainville, por exemplo, Tanto que o Paul Thomas Anderson muda o nome do trabalho dele para There Will Be Blood, porque ele diz que, putz, não tinha muito do Oil do Uptown Sinclair, mas ainda mantém ele como um trabalho de adaptação. No lado de financiamento, obviamente, o Paul Thomas Anderson ia precisar de várias produtoras diferentes, que incluíram aí, em especial, a Paramount Vintage, que é o extinto braço de filme independente da Paramount, a Miramax e o produtor Scott Rudin, E um dos elementos mais importantes do filme inteiro, claro, é o fato de que o Paul Thomas Anderson queria muito trabalhar com o Daniel Day-Lewis, que é um dos atores mais celebrados e talentosos da geração dele. O Paul Thomas Anderson fica bem esperançoso quando ele descobre que o Daniel Day-Lewis gostou muito de Embriagado de Amor e envia para ele um rascunho do roteiro que ele já estava escrevendo com o Daniel Day-Lewis em mente. E o ator fica bem fascinado, Ele também fica bem interessado por aquele mundo e aceita participar do filme, que teria aí um orçamento até que bem controlado de 25 milhões de dólares, um período de 3 meses de gravação, de junho até setembro de 2006, em locações no Texas, em Los Angeles, em Beverly Hills, resultando aí em Sangue Negro, que chegaria às telas americanas no final de 2007, foi um dos grandes filmes do Oscar daquele ano, e com toda certeza, eu só tinha assistido Sangue Negro uma vez, em 2012, eu peguei para reassistir agora. É um dos grandes filmes do cinema americano do século XXI, com toda certeza. Eu não sei se é o melhor ou não do Paul Thomas Anderson, mas talvez, objetivamente falando, seja. E é um grande filme. A história do filme é ambientada no começo do século XX e segue o prospector Daniel Plainville, vivido por Daniel Day-Lewis, que viaja o país extraindo petróleo e acumulando riquezas, mas acaba entrando em conflito com o jovem pastor Eli, vivido por Paul Dano, que oferece desafios em sua valiosa terra. Sangue Negro, There Will Be Blood. Eu gosto do nome do filme em inglês, Haverá sangue, é uma promessa macabra e sinistra que está muito bem colocada
nesse personagem do Daniel Plainville, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre o Sangue Negro é que ele traz uma majestosa performance do Daniel Day-Lewis, né? Foi como eu o conheci como ator, né? Como personalidade. A gente escuta as histórias de que o Daniel Day-Lewis incorpora os personagens dele, que ele literalmente passa meses encarnando o personagem. E eu imagino quão difícil deve ter sido viver alguém como Daniel Plainville, né? Vamos começar aqui falando sobre o que o Paul Thomas Anderson escreve e como o Daniel Day-Lewis incorpora, né? Porque a gente tem, com toda certeza, os personagens mais asquerosos, sombrios e vilanescos que eu já vi num filme na minha vida inteira, né? A gente tá falando aqui de um personagem que tá totalmente focado em cobiça, em dinheiro, em riqueza e que não tem nenhum traço humano perceptível, né? Ele tem, obviamente, um filho, que é o H.W., que é vivido aqui muito bem pelo jovem Dylan Fraser, mas que, de novo, né, é um filho adotado, né? Não é um filho biológico, é um bebê que ele pegou de um colega de trabalho que morreu durante uma escavação e criou como se fosse o filho dele, né? E isso faz total sentido, porque eu não imagino que uma figura como o Daniel Plainville seria capaz de se apaixonar por uma mulher, até de ter alguma relação com uma mulher, né? Ele é uma pessoa que literalmente não gosta de outros seres humanos, né? Tem uma sequência muito reveladora do filme que tá, eu confesso, assim, na porção que eu menos gosto, que eu acho que é um pouquinho mais arrastada, onde ele conversa com esse personagem, o Henry, que é vivido muito bem pelo Kevin J. O'Connor, que diz que é o irmão dele, a gente descobre que não é, na verdade, né? E ele fala, o Daniel, que ele quer muito dinheiro, que ele quer ter uma posição onde ele não precise mais interagir com nenhuma outra pessoa. Então ele é um personagem psicopata, né, que não tem empatia, que não tem nada de bom que ele possa oferecer a outro ser humano. Ele só quer conseguir todo o ouro dele, o ouro negro que ele fala, né, e conseguir se isolar, né. Basicamente é isso que acontece com ele no filme, né, quando ele chega naquela mansão, mas é uma figura que é sempre muito interessante de se assistir, né. Ele tem longos monólogos de discurso quando ele chega de cidade em cidade, oferecendo a chance de melhorar aquela civilização e aquela sociedade, desde que ele tenha os recursos e possibilidade de extrair todo o petróleo, de construir oleodutos e por assim vai. Eu nem diria que é um estudo de personagem, porque o Daniel Plainville não tem nada a evoluir nesse filme, né? Ele é uma figura que só quer o que ele quer e ele vai fazer o que ele precisar para chegar nesse objetivo. E eu gosto muito do roteiro desse filme e, claro, da performance do Daniel Day-Lewis. O que a gente pode falar do Daniel Day-Lewis, né? Talvez seja... É o primeiro filme que eu falo dele aqui, né? É o primeiro trabalho do Daniel Day-Lewis que eu tô falando nesse canal. Eu não falei nem de Gangue de Nova York, né? Não falei. Mas enfim, é hipnotizante, é magnético, a voz que ele cria, né, que é muito particular desse personagem. Ele diz que se inspirou no trabalho do John Huston, né, especialmente no Tesouro de Serra Madre, que foi uma inspiração também para o PTA no estilo de filme que ele quer fazer, né. Esse trabalho aqui é muito diferente dos filmes anteriores dele, né, ele tá buscando, né, tem um olhar no passado, assim, quase como se fosse o lado mais sombrio que o David Lean poderia fazer na vida dele, e a união desses dois aqui, né, o Paul e o Daniel, garante uma das simbioses artísticas mais potentes que eu já vi, né? Tudo que envolve o Daniel Plainville, ele tá em praticamente todas as cenas, é memorável, é marcante, o que leva a esse conflito com o Paul Dano, né? O Paul Dano, ele iria interpretar apenas um dos irmãos desse filme, o próprio Paul, que é o sujeito que vai lá e fala pro Daniel no começo do filme que existe petróleo na fazenda da família dele, mas ele também foi promovido a interpretar o Eli, que é o irmão gêmeo dele. Parece que tinha um outro ator nesse papel que acabou saindo por não ter se entendido muito bem com o Paul Thomas Anderson. Então, é uma figura muito interessante porque o Eli é um jovem pastor, tem a igreja dele lá, só que à medida que a gente vai assistindo o filme, a gente também entende que ele é meio que um falso profeta, né? Que ele é um charlatão, assim como o Daniel Day-Lewis, né? Ele é um cara que tá fazendo tudo que ele acredita que é certo para chegar no objetivo dele, que é o mesmo, basicamente: dinheiro, poder, influência. E é curioso, né, como o filme tem esse embate, assim, né? Essa coligação, na verdade, entre a instituição da religião e o dinheiro que vem atrelado a ela, né? A cobiça, poder e alguma espécie de mão superior divina movendo todos esses lados, né? Porque durante o início do filme, né, quando o Daniel vai colocar a perfuração de petróleo dele na terra do Eli, ele pede para fazer uma bênção no poço dele. Ele nega, no momento que ele nega, coisas estranhas passam a acontecer, né? Morre uma pessoa no poço, tem aquela cena espetacular onde tem um escapamento de gás e aí a instalação cede, o incêndio começa e é uma imagem tão
poderosa, né? Eu li uma review, não lembro agora de quem foi, mas que fala que, né, é um filme que tá falando tanto sobre quanto o homem vai longe no poder dele, que é quase como se ele estivesse cavando um buraco que liberta um pouco do inferno, né? Porque tem aquela imagem do fogo saindo debaixo da terra, que por sinal, né? Talvez seja a melhor cena que o Paul Thomas Anderson já dirigiu. É uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, tá? Porque é aquela sequência de caos que vai escalonando e crescendo, onde o H.W. acaba sofrendo um ferimento, fica surdo, e o Daniel Plainville tá mais obcecado em salvar a instalação dele e ficar fascinado com o poder do petróleo também, né? Quando ele vê aquela fumaça de fogo vindo do chão e a trilha sonora espetacular do Jonny Greenwood, né? Foi uma grande aposta aqui, né? O Paul Thomas Anderson convenceu o Jonny Greenwood da banda Radiohead a fazer uma trilha sonora de cinema. A cena em que a gente vê o Daniel Plainville correndo pra lá e pra cá, aquele fogo saindo e aquela percussão que parece um monte de barulho de madeira, de objetos batendo um no outro, é uma sequência que você fica meio que assim paralisado, né? É quase como se você estivesse assistindo algo sobrenatural acontecendo, né? O prego final do caixão do Daniel Plainville vem nessa cena, na minha opinião, que é quando ele e o Fletcher, é vivido pelo Ciaran Hinds, né, o braço direito dele nesse filme, né, a gente vê a câmera se aproximando do rosto dele, todo sujo de petróleo, e você meio que não vê mais o rosto dele nas sombras, né, na medida que a noite alcança. É também, né, um puta trabalho do Robert Elswit, que merecidamente ganhou o Oscar de melhor fotografia por esse filme. Tem imagens aqui que eu não entendo como que elas conseguiram entrar numa celulóide, como que eles captaram isso de uma forma segura. Obviamente tem um trabalho de miniatura muito discreto aqui também, né, mas é cinema absoluto, né, esse ponto do filme aqui, da perfuração de petróleo, do trabalho de som que também foi reconhecido no Oscar, é uma grande cena, né? É uma daquelas cenas que, assim, eu posso não ter reassistido Sangue Negro desde que eu vi em 2012, mas eu certamente parei pra rever essa cena, porque essa cena nunca saiu da minha cabeça e é um momento, assim, poderosíssimo, né, no epicentro desse filme inteiro. E à medida que esse estudo de personagem, né, vai revelando mais camadas ocultas do Daniel Plainville, né, de como ele abandona o filho dele, de como ele mata esse impostor que se passou pelo irmão dele, até, né, essa sequência da igreja, que é um dos muitos embates que ele tem com o Paul Dano, né, tem uma cena que ele literalmente está estapeando ele, e aí o Paul Dano estapeia ele numa espécie de exorcismo, né, pra lavar a alma dele, uma espécie de batismo que ele faz só para garantir uma posse de terra muito específica para a construção do oleoduto dele. É um duelo muito interessante entre dois homens, né? Entre dois homens que estão fazendo tudo o que eles acham que é certo, só que a diferença é que eu acho que o Daniel Plainville nunca esconde a face dele, né? Ele nunca esconde o monstro que ele é, enquanto o Paul Dano tá lá com aquela cruz gigante no peito no final do filme, né, se passando pelo bom moço. Tem esse último confronto entre os dois numa pista de boliche, né, já anos no futuro, onde o Daniel Plainville já é um magnata, né, já conseguiu tudo que ele queria, ele mora sozinho numa mansão que parece até descolocada no tempo, né, eu sempre achei estranho, de uma maneira proposital, como o design de produção coloca aquela pista de boliche, de uma maneira um pouco mais futurista, né, não parece todo aquele cenário árido e rural de campos e fazendas que a gente viu nessas 2 horas e meia até chegar naquele ponto, é totalmente diferente, né? Quase como se fosse, né, num sentido assim de deslocamento visual, o que o Stanley Kubrick faz no final do 2001, né? Você também num ambiente que parece que não casa com o que a gente viu até então, mas que contribui para o que vem naquela cena, né? A gente fala tanto do Daniel Day-Lewis, mas a gente não pode deixar de lado como o Paul Dano é um excelente parceiro de cena, segura muito bem as cenas entre eles, né? A cena famosa do milkshake, né? I drink your milkshake, é muito boa também, tem um elemento absurdista dela, né? Ele é quase meio cômico, de uma maneira meio incômoda também, né? O cômico incômodo, né? Quase um trava-língua. É um desfecho inesperado, mas que pra mim válido dentro dessa história, né? Até pela fala final do Daniel Plainville, né, onde ele depois que ele mata o Paul Dano com um pino de boliche, você sente que você tá vendo algo especial, né? Quase como se fosse um clássico moderno que nasceu em 2007 e eu sinto que só ficou mais relevante, mais poderoso e impactante de todos esses anos pra cá, né? Sangue Negro, com toda certeza, é um filme que olha pro passado, pros grandes clássicos dos anos 50 e 60, mas com uma visão bem particular do Paul Thomas Anderson, né? E eu realmente sinto, né? Esse aqui é um marco na areia, onde ele se transforma num tipo de cineasta muito diferente e também, acredito eu, melhor. Pra Sangue Negro, eu dou uma nota 10.
E no lado financeiro, por incrível que pareça, Sangue Negro é o filme de maior arrecadação da carreira do Paul Thomas Anderson. Ele chegou nos cinemas americanos em 26 de dezembro de 2007, uma estreia bem limitada de 190 mil dólares, que ajustado para inflação chega aí em 298 mil, fazendo um total doméstico de 40,222 milhões, que ajustado para inflação cresce para 62,848 milhões, e no mundo inteiro um valor de 76,431 milhões, que ajustado para inflação cresce para 119,425 milhões. Ou seja, não é um grande estouro, né? Nenhum filme do PTA cruzou a marca de 100 milhões mundialmente, mas ele pagou um investimento aí feito pela Paramount, pela Miramax e o Scott Rudin e, né, ganhou muito prestígio, porque foi o primeiro filme do Paul Thomas Anderson indicado ao Oscar de melhor filme, também melhor direção, roteiro adaptado, venceu o melhor ator do Daniel Day-Lewis, venceu fotografia para o Robert Elswit, também foi lembrado aí em edição de som, em direção de arte. Foi um ano muito pesado, né? Esse filme contra Onde os Fracos Montem Vez dos Irmãos Coen, né? Os Irmãos Coen, outra filmografia que um dia vai ser muito divertido trazer aqui no canal, né? Aqueles dois colecionam obras-primas. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Sangue Negro, da performance do Daniel Day-Lewis e se é ou não o melhor filme do Paul Thomas Anderson. Eu volto aqui antes de uma batalha atrás da outra para falar sobre outro filme do Paul Thomas Anderson, mas vai ser surpresa, né? Deixem nos comentários também qual vocês acham que vai ser o último filme desse especial. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.